Boa tarde a todos, né? Nós estamos em mais um Inteligência Jurídica é Isso. Hoje com uma convidada super especial que passou por uma transição de carreira, optou em fazer o seu próprio negócio e hoje é uma empresária de sucesso. É muito interessante quando a gente acaba aprendendo a fazer coisas diferentes. Eu acho que nenhuma outra pessoa poderia falar melhor nesse momento do que a nossa querida Paula Coelho. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís, a você e a todos que dividem esse momento com a gente. Paula, como eu falei no início, né, é bem interessante para quem não sabe, a Paula fazia medicina e optou em parar com a área médica e abrir o seu próprio negócio. Como é que foi isso, Paula? Segura aqui para mim. Então, me dá só um minutinho, Thaís, que eu vou virar aqui o celular para ficar um pouquinho mais fácil. Só um minutinho. Então, vamos lá. Aí a gente fica melhor para todo mundo ouvir a gente. Então, Thaís, na verdade, às vezes com 16, 17 anos, a gente escolhe a carreira. E tem muita chance de não acertar ou daquilo não ser realmente o que vai fazer sentido para o resto da nossa vida. Então, o que é importante a partir dessa detecção, a partir dessa percepção? É você não se abalar, você não se intimidar e você se reinventar, você partir para outro caminho, sabendo que, de qualquer maneira, tudo vale, toda opção vale. O importante é que a gente faça com carinho, com amor e bem feito. Então, e até interessante, eu acho que até essa fala casa muito bem com o momento que nós estamos vivendo, porque várias pessoas que tinham uma carreira, estavam seguindo uma determinada profissão, estão tendo que se reinventar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de você se reinventar e como foi para você se reinventar, os passos que você trilhou, considerando que nosso tema de hoje é falar de gestão, o que você precisou logo lá no início, o que foi importante para você, que você acha que deu aquele start de crescimento. Então, o que eu acho que é muito importante é, qualquer que seja a área de atividade de uma pessoa, ela sempre buscar o quê? Informação de qualidade, buscar se instruir, buscar se educar. Porque, por exemplo, no meu caso específico, a área médica é uma formação totalmente técnica, que não te capacita necessariamente para um negócio. Ela não te capacita nem mesmo para que você seja gestor na área de saúde. Quanto mais para você ser um empreendedor, um empresário, né? Então, não é esse o foco, o core de uma faculdade de medicina e de muitas outras, tantas outras técnicas que existem por aí, né? Tantos outros cursos e áreas. Então, uma vez que você decide, por exemplo, usando o meu exemplo, ser um empreendedor, uma empreendedora, então é muito importante que você busque. E hoje, Thaís, existem fontes quase que inesgotáveis desse tipo de informação, de formação complementar que possa te servir de alicerce, de base para um dia a dia mais bem-sucedido, mais assertivo. A primeira coisa que eu te diria é que, no meu caso, por exemplo, eu que tinha uma formação técnica em outra área, eu fui correr atrás de cursos, de informação sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre pessoas, né? E fui principalmente seguindo um propósito desde o início e fui aprendendo com base em conhecimento, com base em ciência, com base até em outros casos, em observação, eu fui aprendendo a trilhar os caminhos
que me levariam a esse propósito. E fui aprendendo principalmente a corrigir esses rumos, né? Uma hora você está num rumo, precisa corrigir, precisa retomar, mas o mais importante é que você tenha um propósito lá adiante, que esse sim deve ser firme, deve ser claro, ele deve ser motivador para você. E a partir daí, o resto você vai desenhando sempre com base numa formação, na busca de conhecimento, aí sim, técnico na área em que você vai resolver atuar, empreender. Isso hoje é um privilégio, né? O momento em que a gente vive. A gente agora mesmo está falando aí de conteúdo, a gente está falando a gente está contribuindo de alguma forma com a formação de alguém. E isso é acessível, é grátis. Então, tudo isso faz o quê? Tudo isso te traz insights, tudo isso te faz pensar, traz à luz da consciência muita coisa que você pode usar no dia a dia. Isso complementa a formação, aquela formação acadêmica, o ensino formal. Então, acho que a base é isso, é buscar o ensino formal e o complemento da área para que você possa ir construindo sua trajetória. Então é bem importante, né, gente, a gente ficar, observar, porque às vezes a gente tem um sonho. E esse sonho que a gente sequer põe no papel, né, Paula? Às vezes aquela coisa, ai, não, é um sonho, tem uma ideia e já resolve abrir um negócio. Isso pode ser um grande problema também, não é? Então, como é que a gente... É simplesmente sonhar, né? Simplesmente ter uma ideia. Então, a Paula está trazendo para a gente que isso não basta, você tem que estudar o seu negócio, não é isso, Paula? Perfeita a sua colocação, perfeita. Perfeita, Thaís. O sonho, ele é muito importante. A partir do momento em que ele te dá, ele põe aquela roda pesada para rodar, né? Aquela motivação, aquele amor que você tem, aquela energia que você coloca num propósito, isso é fundamental, né? Porque tudo que deve ser feito, merece ser feito com essa energia, com esse amor, né? Isso é fundamental. Só que existem, para um sucesso, e principalmente para uma trajetória longeva, para uma empresa longeva, falando de empresa, que é a minha área de atuação, você precisa ter estratégia. E a estratégia, ela tem que ser em vários níveis, como se fosse, hipoteticamente, numa guerra. Então, você tem que ter aquele nível da inteligência, o nível estratégico propriamente dito, que é onde você desenha os rumos e aquilo, você desenha a longo prazo, você desenha o seu negócio propriamente. Aí você tem um outro nível de planejamento, que é o mais tático, como se fosse numa guerra de verdade, novamente comparando. Então, o nível tático é aquele em que você desce nas operações, nos departamentos, onde você estuda os seus processos, onde você desenha a operação propriamente dita e a gestão e as correções desses rumos aí dentro do seu negócio. E a partir daí você tem que ter a execução. Então, tudo isso, esses níveis estratégico, tático, operacional, tudo isso é uma coisa que tem que estar claro na sua cabeça quando você inicia. Quer dizer, o que eu vou fazer, de que maneira? E os passos claros, transparentes, no papel de preferência, como eu fiz, né? O papel, para mim, o caderno, o papel e a caneta, eles fazem com que o meu cérebro, especificamente, funcione num ritmo mais adequado, numa cadência melhor. Então, para mim, é muito organizado, né? É impressionante como eu ainda rendo muito bem num compromisso firmado com papel e lapiseira. Não papel e caneta, papel e lapiseira,
para que a correção de rumo seja possível. E eu ainda faço isso até hoje, mas é muito importante porque eu fiz isso lá atrás. De fato, eu fiz. E eu atribuo a isso o fato de eu ter o privilégio de ter uma empresa com 26 anos de existência, que no Brasil, passando por tantos percalços, por tantas situações difíceis, eu já me sinto uma privilegiada só por isso, né? Tirando o fato de dar tantos empregos e de contribuir de alguma forma com aí o andamento sendo uma célula da sociedade, né? Então, assim, na verdade, não é por acaso. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode fazer de fato. Só que o que é importante é ter essa noção de que o sonho, aliado à ação, aliado à estratégia, que leva à ação, então, sonho, estratégia e ação, e operação prática. Aí sim, você consegue ter um negócio longevo, uma coisa da qual você se orgulha. É até interessante porque tem um livro que se chama A Arte da Guerra, um livro bem famoso no mundo inteiro, que é utilizado muito em administração. Você estava falando a questão de ser uma guerra, e às vezes a guerra é com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo para sair do ostracismo, de você se organizar, de você planejar, de você dar o primeiro passo. Porque às vezes eu sempre brinco, né? Falo que a gente se habitua tanto com coisas boas como com coisas ruins. E às vezes a gente nem se dá conta que a gente está lá parado, exatamente por ausência de uma estratégia. O seu negócio está afundando e você prefere continuar da mesma forma. Nesses 26 anos da Monte Carlo, o que você teve que se reinventar? Nossa, Thaís, eu te diria que a única coisa que foi constante nesses 26 anos, eu te digo sem medo de errar, foi a mudança, foi a reinvenção. Nada, em momento nenhum, permaneceu igual. E só por isso e por mais nada, nós estamos ainda aqui, né? A empresa ainda existe, a empresa ainda é viável, graças a Deus. Então, é fruto de você não lutar contra a mudança, não ignorar a necessidade de adaptação a ela e você ter boa vontade de acompanhá-la, né? Então precisa de boa vontade. E o que te faz ter essa boa vontade? O que você falou é impressionante. Às vezes a gente é do ser humano, às vezes a gente passa fases na vida em que a gente se acomoda, em que a gente tem aí outras intercorrências. Mulheres têm a questão, às vezes, da maternidade, a questão, às vezes, de uma questão pessoal que te desvia o foco. Tudo isso é mais do que pertinente, é mais do que contornável. Mas o que é importante? É importante que você tenha sempre para onde voltar, que você tenha sempre uma linha mestra, um propósito, que você tenha sempre uma diretriz que é para onde você deve voltar quando você tiver uma intercorrência de vida ou profissional que às vezes te afaste do eixo por um mês, por 3, por 60 dias ou por um ano. Então, se você tiver firme essa linha mestre, esse eixo mestre, você sabe para onde voltar. E no dia a dia, além disso, dessa questão do propósito, da linha mestra, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, o que você sempre faz, que é levar as pessoas a pensarem naquilo que elas tocam automaticamente. Então, muitas vezes o empresário, ele se envolve tanto nas tarefas, ele é tão bom nas tarefas do dia a dia, que ele acaba se esquecendo de quê? De sair da ilha para olhar para a ilha. Ou seja, olhar para o negócio dele de fora do negócio, de fora da caixa. E isso ninguém fará por ele.
Então, às vezes, você tomando contato com esse nosso bate-papo, com as suas lives, com um conteúdo setorial, você assinando um material de conteúdo setorial, você acompanhando no YouTube, por exemplo, conteúdos da sua área de atuação, você é estimulado a pensar, a ter insights, a ter ideias relativas ao seu negócio, relativas à sua profissão, à sua área de atuação, que se você não tivesse se proposto a isso, se dado essa oportunidade de atualização, de fazer um curso, de participar de um congresso, de participar de uma roda de debate, de uma discussão, de uma mentoria, eventualmente, você não teria essa consciência da necessidade de adaptação, de mudança, de novo rumo, de ser um visionário, né? E aí o seu negócio acaba ficando para trás. Ou se ele anda de lado, ele já está para trás. Então é muito importante esse tipo de troca de ideias para que a pessoa perceba que você às vezes não tem essas ideias sozinho. Você tem motivado pelo estímulo que o mundo te traz. Ou que, de repente, um consultor te traz, um conselheiro, uma pessoa balizada naquele assunto te traz. Então, eu acho que são as duas coisas. É a linha mestra e nunca deixar de buscar subsídios para que você tenha como se adaptar às mudanças. Imagina, gente, em 26 anos, eu não vou te dizer que alguma coisa mudou. Eu arrisco te dizer, Thaís, que tudo mudou. Tudo. Só não mudou o nosso... Nós temos um propósito, né? Nós temos uma pergunta do Rogério, ele está perguntando se o planejamento ele deve ser feito de forma mensal, quinzenal ou, semanal, quinzenal ou mensal. Vamos lá, olha, na verdade, a gente aqui trabalha com planejamento anual, a gente reúne assim, os nossos pilares, né, os nossos líderes, e a gente trabalha com planejamento anual. Esse eu diria que seria o planejamento macro. Só que esse planejamento ele é subdividido em metas, em passos mensais, para que a gente consiga atingir a meta do ano. Então, não dá para você ter uma meta macro sem você fatiá-la em passos que te levarão até ela. Né? Então, a gente trabalha dessa forma aqui. Mas o que é muito importante, que a gente aprendeu agora, até com essa situação de pandemia, com toda essa situação sem precedentes, com todo esse susto que todo mundo, independentemente da área de atuação, tomou. A gente percebeu que além do planejamento, você precisa ter resiliência. Ou seja, você precisa ter estrutura emocional e colchão financeiro para que você rasgue o seu planejamento, se for o caso, e comece tudo novo, numa folha em branco, caso aconteça algo como que aconteceu com a gente a partir de março de 20. Então, o que a gente fez aqui na Monte Carlo? A partir de março de 20, a gente engavetou o planejamento que a gente havia feito de modo anual e a gente pegou uma folha em branco e a gente reestruturou, repactuou absolutamente tudo. Então, para isso, o que você tem que ter? Você tem que ter resiliência, você tem que ter jogo de cintura e também, Thaís, não vou negar, você tem que ter um certo colchão financeiro para que alguma quebra no seu planejamento não te tire do mercado. Ter fôlego, né? Ter reserva para isso, né? E eu acho bem interessante aquilo que você falou um pouquinho anteriormente, que quando a gente faz uma faculdade, em especial na parte técnica, você falou de medicina, eu vou falar de direito, a gente não aprende sobre gestão, né? Que é tão importante. Então, às vezes, o médico não sabe gerir o seu consultório, o advogado não sabe gerir o seu escritório. Então, quando a gente fala dessa questão do pequeno negócio, não é simplesmente um comércio. A gente está abrindo isso
é algo bem abrangente, porque a gente não aprende na faculdade esse dia a dia e algumas necessidades tão importantes para você ter sucesso, para que você possa, inclusive, ir seguindo, porque a gente sabe que também os primeiros anos de qualquer negócio que você vai fazer, ele vai engatinhando, com raríssimas exceções, né? Mas ele vai lá amadurecendo. Então, para isso, você precisa ter um planejamento e saber aonde você pode aplicar aquilo que vai te dar retorno, aquilo que vai te dar um retorno só. Então, esse planejamento serve para isso. Quando a gente fala de gestão, é até interessante, e aqui, né, especificamente no que tange ao pequeno negócio, a gente tem, às vezes, aquela situação assim, resolvi montar uma pizzaria. Aí, o dono, a pessoa que resolve montar uma pizzaria, ela é o pizzaiolo, ela é o atendente, ela é o financeiro, ela é a compra, o setor de vendas. Então, quer dizer, você tem vários setores em uma única pessoa. E às vezes também estou falando de uma pizzaria, mas pode ser de um escritório de advocacia, pode ser do consultório dentário, pode ser de um consultório médico, que né, como está iniciando, você não tem o suporte para estar contratando outras pessoas. Quando a gente fala dessa situação, aí que deve ter mais planejamento ainda? Sem dúvida, Thaís. Fica mais confortável para mim dar de exemplo, citar de exemplo, o mercado food service, que é o mercado onde eu atuo. Ou seja, é um mercado que envolve toda a cadeia de alimentação fora do lar. Toda a alimentação que é preparada fora do lar é o mercado food service. Então, o que eu faço? O que a Monte Carlo faz? A Monte Carlo compra da indústria de alimentos ou da importadora de alimentos, armazena, fraciona, se for o caso, se for mais conveniente para o cliente, e distribui. Ou seja, a gente entrega porta a porta para que o operador do food service, ou seja, o restaurante, o bar, a hamburgueria, a pizzaria que você citou de exemplo, o restaurante oriental, todos os estabelecimentos que fazem a comida, a alimentação fora do lar, possam receber os insumos, as matérias-primas necessárias para tocar o seu negócio. Então, imagine você, só para dar um exemplo, a gente tem desde a farinha que vai na pizza até a azeitoninha que enfeita o seu disco lá. A gente trabalha dessa forma. Passando pela Nutella, porque eu já fui lá e às vezes está cheio de Nutella. Nutella é tentação, parte, né, Thaís? É isso mesmo. Então, o que a gente faz? A gente é um elo da cadeia de food service, a gente faz parte da maior indústria, mais parruda indústria do Brasil, que é a indústria de alimentação, e a gente faz parte de um braço dessa indústria, que é a indústria do food service. E é impressionante como nessa situação de pandemia ficou assim claro a interdependência que existe entre esses elos, né? O fabricante, nós que somos o distribuidor, nós que pulverizamos, e o operador, que é a pizzaria, enfim, o estabelecimento onde você vai fazer a sua refeição fora de casa, ou porque você está trabalhando, ou aquela refeição recreativa, lazer, com a família, não importa. Tudo isso é o food service. Então, vamos lá. Respondendo propriamente a sua pergunta, o que acontece? Esse mercado de food service é um mercado mais mais atingido por esse amadorismo, por essa boa vontade única do empreendedor. É aquele empresário que tem uma rescisão de longo período de trabalho, muito boa vontade, às vezes uma habilidade operacional importante, então ele sabe cozinhar, ou ele tem uma receita de pizza sensacional, enfim, ele tem habilidades operacionais prévias, por isso ele resolve aproveitá-las e fazer aí, e monetizar isso, rentabilizar isso fazendo um negócio. Então, o negócio de food service, ele é, de todos, ele é o mais
ele é o melhor exemplo desse tipo de situação que você retratou na pergunta. Então, assim, o que é importante a gente ter em mente? É que esse setor, sendo muito amador, então ele é um cara que, eu vou citar um exemplo seguindo o seu, ele às vezes já é excelente pizzaiolo, só que ele às vezes não é bom na organização da compra dele, por exemplo. Então, a gente, da Monte Carlo, o que a gente faz? A gente faz um blog onde a gente disponibiliza artigos de gestão, dicas de operação. A gente disponibiliza, por exemplo, uma plataforma B2B, onde o empresário pode... ele pode fazer toda a compra, cotação, compra, ele pode fazer tudo online para ter o tempo dele dado para essas múltiplas funções que você citou. Então, assim, esse setor onde eu atuo é um setor onde, basicamente, o amadorismo, a boa vontade, o sonho são muito maiores, de um modo geral, do que a formação, do que aquela coisa do eu tecnicamente estou preparado para ser um líder, para ser um gestor, para ser um empreendedor. Então, o que falta? O que falta, na verdade, é o sagrado balanço, né? É aquele equilíbrio de pôr a mão na massa, que é importante, necessário e bom, com a questão de você se informar, de você se preparar, de você se situar dentro do mercado para que você possa atender o mercado melhor. Então, não adianta você ficar lá só fazendo a pizza quando você não enxergou que a demanda agora é por exemplo, é pelo pão de linguiça. Aquele pão que todo mundo... Então, aquele pãozinho, aquele pãozinho crocante deveria estar mandando para o seu cliente junto com a pizza, que toda a sua vizinhança está mandando e você não. Então, assim, aquela mentalidade CRM, né, de ter o contato com o cliente, de fazer dados virarem ações, fazer dados virarem decisões, aquela coisa de você ter gestão por indicadores, né? Tudo isso é uma coisa que esse tipo de empresário do food service, o dono do restaurante, do bar, da pizzaria, ele tem que ir se educando. E se ele for, como ele já é bom em muitas outras coisas, muitas vezes na operação, muitas vezes no amor, na boa vontade, ele tem a família que ajuda, então a coisa tende a prosperar, porque a boa vontade nunca lhe falta. O que lhe falta muitas vezes é o profissionalismo para se lapidar como gestor e num mercado onde realmente esse tipo de comportamento, de característica comportamental, que eu acho que isso é muito comportamental, não é ainda tão desenvolvido e tão valorizado e tão estimulado. Então, a gente aqui na Monte Carlo, a gente tem muito esse princípio de termos de educação. É educação entre aspas, claro, é no sentido de preparo, de formação mesmo. Capacitação, né? Todo mundo tem a ganhar. Então, a experiência do cliente no meu cliente vai ser melhor, né? Quer dizer, essa questão do fornecedor, essa parceria vai ser um laço mais forte. E todas as relações que você firma através desse negócio, para cima da cadeia, para baixo, nos colaterais, elas vão ser relações melhores, mais sólidas. É até interessante, né? Como essa questão da parceria, até há um tempo atrás, a Monte Carlo, junto com o meu escritório, a gente fez um e-book sobre empreendedorismo, exatamente pensando no seguinte: se o seu cliente vai bem, você também vai bem. Então, é muito importante essa troca de informação, essa troca de energia até, para que a gente possa se ajudar e fazer as coisas rodarem. Eu não sei se é Capel, se eu não me engano, só para não errar, ele está falando a respeito da questão da graduação. Realmente a gente tem uma deficiência ainda, né, com relação a essa parte de graduação, de simplesmente pensar exclusivamente na parte técnica, e muitas das vezes as pessoas vão para o mercado até mesmo faculdade de administração, né, sabendo só a teoria, e aquele dia a dia, às vezes fica um pouquinho de lado e vai fazer toda a diferença na hora que você tiver o seu negócio. E aí a gente falando da questão do negócio,
pensando no planejamento, pensando lá naquela pessoa que teve a ideia, né? Teve a ideia, falou assim, poxa, essa ideia é fantástica, eu vou arrebentar de ganhar dinheiro. Porque sempre quando a gente abre um negócio, é assim que a gente pensa, né? Poxa, tive uma ideia maravilhosa. Qual seria o primeiro passo para colocar essa ideia no papel? Thaís, eu penso assim, que o comportamento empreendedor, ele é comportamento mesmo, na minha opinião. Eu acho que mais até do que dados, do que números, eu acho que isso demanda características comportamentais. E uma delas é a característica de você assumir com você mesma compromissos e conseguir de alguma forma, estruturar para alcançá-los. Então, isso parece muito simples, você falando, isso parece muito fácil, mas na verdade não é. Eu lembro que quando eu comecei a empresa, em 94, eu lembro que eu aprendi eu acho que chama acróstico isso, é uma coisa que chama assim, SMART, né? Então, como as metas na sua vida devem ser. Então, é da sigla do inglês, S de específicas. Então, quando você vai montar um negócio, eu acho que o importante é você ter a noção de que isso é uma meta, isso, na verdade, é uma empreitada, isso, na verdade, é uma jornada de vida. Eu brinco que é como se fosse um filho, né? Uma empresa, ela é tão gratificante, muitas vezes, quanto um filho, e ela demanda tanto quanto. É impressionante. Você que é mãe, você sabe, eu sou mãe, a gente sabe que é praticamente um outro filho nosso, né? Então, e vale muito a pena, porque se você tiver essa visão de que é uma maneira de você atuar na sociedade, assim como quando você cria bem um filho, você também está fazendo um bem para a sociedade, e na empresa também. Você está criando uma célula, plantando uma semente do bem na sociedade, se você consegue agir com ética, se você consegue ter uma equipe que você estruture bem, que você propicie o progresso dela. Então, assim, como que eu comecei lá atrás? Eu pensei assim, o que é a primeira coisa que eu preciso ter? Eu preciso ter uma meta. Uma meta. E aí, eu aprendi essa sigla SMART que eu estava comentando. Então, uma meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, assim, isso é super banal. Mas você imagina, quase 30 anos atrás, eu me debrucei nisso e falei, peraí, eu vou escrever. Eu preciso de uma meta específica. O que eu quero da minha vida? Então, vamos repetir. Repete para a gente para poder fixar bem. O que quer dizer essa meta SMART? Esperta, né? Pensei que fosse só para mim, mas o pessoal está falando que não está saindo o som. Você está nos ouvindo? Quando ela arruma, gente, é até interessante, né? Porque quando você que de repente está nos ouvindo, se quiser esse book que a gente elaborou juntamente com a Monte Carlo, bem no comecinho da pandemia, para que a gente pudesse auxiliar as pessoas mesmo nessa questão de comprometimento com as empresas que a Monte Carlo vende, né? O meu escritório, ele uma, é um parceiro da Monte Carlo, a gente trabalha junto há alguns anos, e é muito interessante porque esse sistema de parceria, agora voltou. Tá me ouvindo? Ah, Vamos então tá lá. ótimo. Quem quiser, é só entrar em contato com a gente que a gente envia para vocês. Então, só retomando, porque seu som parou, exatamente na hora que você estava repetindo que era smart. Então, vamos lá. A primeira letra é S. Deu para pegar, Thaís, o S ou não? Sim, específico? Isso. Então, uma meta tem que ser específica, M de mensurável, aquilo que eu estava dizendo. Não adianta eu pensar assim, quero ter
muito dinheiro com essa empresa, com esse meu empreendimento. Quer dizer, muito dinheiro, você nem encontra caminhos para chegar nesse muito. Muito quanto, de que maneira. Então, uma meta a ser traçada e a ser alcançada tem que ser mensurável em métrica, em unidade de quantitativa e qualitativa. Então, já é o M do SMART. A parte do De quanto dinheiro, quantos clientes, né? Tem que ter o quanto no meio. Sem dúvida. E isso eu não estou falando de uma coisa sobrenatural em que o além, né, o além terra, a parte espiritual vai atingir, vai interferir. Eu estou falando que você pensar em cima dessas variáveis vai te fazer justamente pensar. Não vai fazer apenas que o universo trabalhe por você enquanto você repousa. Quer dizer, a partir do momento em que você traça uma meta específica, mensurável, isso não quer dizer que o universo vai te trazer isso. Porém, quer dizer que você vai pensar em cima disso e vai fazer sua própria estratégia, o seu próprio caminho para chegar lá. E se você não pensar, o passo em que se você não pensar, você não fará. E terá muito menos chance de atingir seus objetivos, né? Então, não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa muito filosófica, uma coisa muito de ideia e muito empírica, muito de dia a dia mesmo, de prática, né? Mas continuando, especificamente mensurável, de atingível, porque daqui a 5 minutos eu não posso pôr a meta de estar em Marte, né? Não dá. Então, não estarei. Tem que ser realista, né? Tem que ser realista. Tem que ser realista. O R o R realmente é essa questão do realista, né? Perdão, é a questão do relevante. Então, assim, relevante por quê? Para mim, especificamente, aí um micro depoimento pessoal, para mim, especificamente, era de uma extrema relevância eu criar uma célula, eu criar um micromundo onde eu pudesse fazer o que eu tanto queria ver nesse país, né? Então eu tinha muito sonho e tinha muita vontade de criar relações comerciais, interpessoais, permeadas pela ética, permeadas por tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Então, assim, sempre teve uma relevância muito grande, um valor muito grande para mim, o fato de poder ter uma empresa, de poder ser formador de opinião dentro do meu micromundo, dentro daquele microcosmo de atuação da empresa. E eu nunca tive medo, muito pelo contrário, sempre tive muita vontade de ter essa responsabilidade, porque essa relevância eu enxergava muito na empresa e no ato de ser empreendedor, de ser empresário. Então, ser empresário não é qualquer coisa, é você ter na mão ferramentas e instrumentos para construir um cenário, um micromundo melhor. E que eu acredito que vários desses somados, juntos e misturados, fazem um país melhor, fazem uma sociedade melhor, fazem relações humanas melhores. Então, essa relevância, o R, é importante que todo mundo tenha a sua. Não precisa necessariamente, isso é a minha, mas cada um tem que ter a sua relevância quando vai se envolver numa empreitada de empreendedorismo, né? Então, o R e o T de temporal. Então, é assim, quando eu montei o Monte Carlo, eu tinha 20 e poucos anos, né? Melhor a gente nem comentar isso. Ontem. Mas, assim, eu tinha uma expectativa temporal. Então, assim, eu não queria, por exemplo, ter uma condição X, que a empresa tivesse uma condição Y um dia. Eu queria num determinado tempo. Então, se você pega essa Smart e você se debruça, se dedica, parece um clichê, parece uma bobagem, mas se você se aprofundar nas características de comportamento necessárias para você seguir esse acrósticozinho, você vai perceber que você vai trabalhar um caderno, uma brochura para você planejar o seu negócio. Eu acho que já é um grande começo.
Então, pensar no seu propósito, pensar em todo esse smart, eu acho que já ajuda muito. E quem estuda neurolinguística fala muito disso, das coisas de você colocar no papel, que as coisas acabam acontecendo. E quando você fala de tempo, você tem que colocar prazo, né? Não adianta ser a coisa ad eterna, porque realmente um dia pode acontecer e pode acontecer qualquer coisa, coisas que a gente nem imagina, né? Você tem que realmente colocar prazo. Eu sei que infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou deixar aqui o meu depoimento quando ela fala de tratamento. A gente sabe que o turnover, por exemplo, dentro da Monte Carlo é baixíssimo. Ela nem sabe, mas eu dei uma aula para um sindicato, para 2 sindicatos recentemente, onde eu citei a Monte, inclusive de transporte, como um case realmente, onde você tem pessoas, às vezes até com baixo nível de escolaridade, mas que estão lá presentes, tentando se atualizar. Isso é uma coisa muito legal, né? E eu acho que faz toda a diferença essa questão da vontade do sócio, que transmite para toda a equipe, para todos os seus colaboradores. E eu acho que nenhuma outra pessoa poderia falar melhor do que a Paula nesse sentido. Vou agradecendo a Paula, agradecendo a todo o pessoal. Quem não viu vai estar no YouTube, a gente vai deixar lá no Instituto Thaís Jurema, no ITJ, no canal no YouTube, para que vocês possam acessar, para quem quer relembrar, para quem quer ficar lá antenado com esses pontinhos que a gente vai falando aqui, com o intuito de a gente sempre trazer coisas boas, trazer coisas positivas. Paula, muito, muito obrigada. Thaís, parabéns pela iniciativa, conta comigo sempre, parabéns aí por todo o seu trabalho, obrigada pela parceria e um beijo para todo mundo, muito obrigada também. Obrigada pela parceria. Obrigada, gente. Até terça, estamos aqui de novo com uma live super especial para você. Tchau, tchau, gente.